Uma pergunta feita com muita frequência por muitas pessoas é por que ainda existem evangélicos dispostos a votar em candidatos de esquerda? Eu quero elencar aqui algumas razões para essa disposição. E a primeira delas é a multiplicação da iniquidade no seio da igreja. Perceba, ao longo do tempo, nós temos testemunhado uma série de reconduções ao ministério de pessoas que praticaram pecados escandalosos, tais como adultério, ou mesmo outros atos de promiscuidade e roubo, pessoas voltando ao pastorado. Então isso foi se tornando cada vez comum, pastores no terceiro, quarto, quinto casamento. Então as pessoas se habituaram a verem indivíduos que cometeram delitos retornando à liderança. Por isso que nós vemos pessoas que praticaram atos condenados pela sociedade e, de certa forma, também pela justiça, se candidatando, voltando ao cenário político. Outra razão para isso é a instalação do liberalismo teológico no seio das igrejas. Se você não sabe o que é liberalismo teológico, trata-se de uma corrente de pensamento que nasceu no contexto da teologia, no contexto do cristianismo, mas que não se identifica com os princípios do cristianismo, não se identifica com a interpretação bíblica apregoada desde a Reforma Protestante. Apresenta elementos de uma hermenêutica diferente, pois entende a Bíblia não como uma escritura sagrada inspirada por Deus, mas como apenas o registro das crenças de um povo. E por conta disso coloca todas as religiões em pé de igualdade, como caminhos válidos para a salvação, e condiciona a verdade bíblica ao momento histórico em que os textos foram produzidos. Sendo assim, para que a Bíblia tenha algum sentido, algum significado para as pessoas deste tempo, eles entendem que é necessário que se utilize lentes ideológicas para interpretar o texto. E o que significa isso? Significa que o texto bíblico precisa ser interpretado à luz das correntes ideológicas contemporâneas, como o feminismo, como o marxismo, e por isso eles começam a se utilizar desses instrumentos para justificar aquilo que essas ideologias defendem. De modo que a interpretação bíblica ela se torna totalmente parcial. E aí nós vemos, por exemplo, pessoas ensinando que Atos capítulo 2 na verdade, um reflexo ali, um registro da aplicação dos princípios marxistas já no Novo Testamento. O que não acontece, o que não é verdadeiro, porque o que aparece em Atos capítulo 2 na verdade, aquilo que deve caracterizar o cristianismo. O espírito voluntário. As pessoas, elas vendiam as suas propriedades, ou seja, nós vemos ali que o que acontece naquela ocasião é resultado da voluntariedade que se baseia justamente no princípio da propriedade privada. Porque não há como esse espírito voluntário acontecer se o indivíduo não for o proprietário do seu bem, porque do contrário ele não pode dispor. Não há ali o ensino de que o Estado deve deter todos os bens, os meios de produção, e o Estado deve distribuir a renda. Na verdade, o que se incentiva ali, nós temos aquela narrativa, é o registro dessa característica cristã de ajudar o necessitado. Então, os cristãos, eles seguem nessa direção de ajudar o necessitado, mas não atribuem essa responsabilidade ao Estado, não transferem a responsabilidade que é deles, a responsabilidade social. Bom, mas enfim, essa interpretação, ela tem outras finalidades. Por exemplo, eu acredito que Judas reflete muito bem esse pensamento, porque Judas, ele, diante de um episódio na Bíblia em que uma mulher, ela utiliza um perfume caro para honrar Jesus, ela unge os pés de Jesus com um perfume caro, Judas questiona, poxa, isso poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Mas Judas, ele não fez essa afirmação porque ele tinha cuidado dos pobres, porque ele se preocupava dos pobres, mas porque ele era ladrão.
Se fosse hoje, a afirmação de Judas ganharia muito respeito, seria um discurso politicamente correto, mas Jesus vai na direção contrária, dizendo, olha, o que ela fez foi para me honrar, e isso será apregoado sempre que esse evangelho for anunciado. Veja, Judas parecia que tinha um discurso que agradaria a todos neste tempo, mas ele só o fazia porque ele era ladrão. E isso nos faz pensar no cenário político em que vivemos. Mas eu acredito também que muitos ainda se inclinam para essa disposição de votar em candidatos de esquerda porque não consideraram as implicações. Eu acredito que é possível que um evangélico verdadeiro faça a opção por votar num candidato de esquerda, mas porque não considerou as implicações desse voto. Porque às vezes está focando na pessoa com a qual ela se identifica, às vezes ela foi influenciada por alguém que ela considera uma pessoa piedosa e que fez essa opção, e às vezes ela pode estar sendo influenciada pelas inúmeras narrativas que são apresentadas pela mídia. Mas a verdade é que o nosso voto ele não será dirigido a um indivíduo, mas o nosso voto ele será dirigido num sentido ideológico, ainda que nós não queiramos isso. Mesmo que nós gostemos ou não gostemos do candidato A ou do candidato B, por trás de cada um dos candidatos há correntes ideológicas, e é assim que eles vão governar. E nós também devemos ser guiados por aquilo que nós cremos, por nossas convicções. E as nossas convicções devem nos conduzir a votar num candidato que defenda uma ideologia que não contrarie aquilo que nós cremos. E nós cremos na Bíblia. A Bíblia não justifica os pressupostos da esquerda. A esquerda parte do pressuposto de que o homem nasce bom e que a sociedade é que corrompe o homem. Então, se mudar o sistema, mudar o modelo político, então o homem vai melhorar. Mas o homem não vai melhorar. Já o capitalismo, ele reconhece a realidade do pecado e procura trabalhar a partir dessa realidade. O homem, ele quer, um quer se dar bem sobre o outro, mas o capitalismo aproveita isso para gerar riqueza e dar oportunidade a todos para que possam alcançar benefícios para a sua família, possam progredir. Então isso é importante porque, como a Bíblia diz, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe para que tenha o que repartir com o que estiver necessitado. Então, se há necessitados, nós que trabalhamos, nos engajamos, progredimos porque o sistema nos proporciona isso, nós vamos poder ajudar. Espero que essa breve reflexão ajude você também a refletir a respeito do seu voto. Deus abençoe, um grande abraço.